Graça e paz, a paz de Jesus Cristo. É um prazer imenso poder falar com a Igreja Batista de Garanhuns e poder enviar a vocês essa saudação. Eu, durante 25 anos, mantive meu trabalho no Brasil, voltado à formação de líderes e à plantação de igrejas no Agreste Sertão Pernambucano. Mas há 5 anos eu tenho direcionado meu trabalho para a Europa. Eu moro na Itália, onde temos trabalhos de evangelização a ciganos em Roma, um trabalho de evangelização a sicilianos na Sicília, na cidade de Gela, e temos trabalhado também com algumas igrejas ao nordeste da Itália, Foligno e Trieste, onde nós temos tentado apoiar igrejas que hoje estão tendo muita dificuldade de se manter. Não só a Itália, mas a Europa inteira tem se tornado um grande cemitério de igrejas. As igrejas da Europa, elas têm dia a dia perdido seu público e ela vem num decrescimento assustador, e a previsão é que ela em pouco tempo deixe de existir. Na Itália, para você ter ideia, já existe mais de 6.000 cidades sem a presença da igreja. Na Espanha, 5.000 e por aí vai. E existem 3 causas fundamentais para que a igreja da Europa decline. Eu tenho escolhido essas 3 causas. A primeira é que a igreja deixou de fazer o dever de casa. A igreja deixou de evangelizar filhos e netos, de modo que a igreja evangélica é uma igreja velha. Ela é composta de pessoas idosas que não conseguiram influenciar seus filhos e netos. E elas estão morrendo, e com a morte dela, a igreja vai fechar, porque a igreja não conseguiu passar o evangelho para gerações futuras. A igreja é composta de pessoas da terceira idade. Segundo, a igreja está morrendo não só porque não conseguiu evangelizar seus filhos, mas porque decidiram não usar a Bíblia como instrumento de fé e regra prática. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram se desinteressando pela leitura bíblica e pelo estudo bíblico, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita Bíblia, muita fé. Pouca Bíblia, pouca fé. Nenhuma Bíblia, nenhuma fé. Vocês têm uma ideia? 80% da população da Itália possuem Bíblia, mas 91% das pessoas que possuem Bíblia não leem a Bíblia. E o resultado é que essa fé devagarzinho foi esfriando, foi enfraquecendo, e as pessoas já não se sentem motivadas à fé. Em terceiro lugar, a igreja da Europa, ela declinou porque ela permitiu que o materialismo, o secularismo, que essa cultura pós-moderna do individualismo infiltrasse na igreja, fazendo com que ela perdesse o poder de comunidade e perdesse o poder de evangelização às nações. Porque na hora que o reino está dividido, ele perece, ele não prospera. A igreja da Europa, que outrora foi missionária e pôde ser palco de grandes avivamentos na história do cristianismo, hoje, na verdade, ela é composta de pessoas que vivem cada um para si, de forma individual, de forma isolada, e fez com que a igreja perdesse sua força. Cada um tem suas verdades, seus motivos, suas razões para viver a sua vida distante de tudo e de todos, e o resultado é que essa igreja, que poderia continuar sendo um grande instrumento de Deus para a salvação de muitos, hoje está simplesmente fechando as portas, e Deus já não tem muito prazer nela. O desafio, então, é a gente olhar agora para a igreja do Brasil, porque tudo isso que tem afundado a igreja, tem feito a igreja da Europa morrer, já está presente no Brasil. E o nosso desafio é manter a igreja do Brasil avivada, por uma razão muito simples. A igreja que Deus está usando para ganhar almas para Cristo e para evangelizar as nações é a igreja do Brasil. Onde tem um brasileiro sendo enviado, tem vidas sendo salvas. Você anda por toda a Europa, você tem informações sobre a Índia, sobre a África, sobre a Ásia, sobre o Oriente Médio. Onde tem missionários brasileiros, tem pessoas se convertendo. Porque Deus está usando a igreja do Brasil. E a igreja do Brasil precisa acordar para essa realidade. Precisa atentar para o fato de que Deus decidiu que a igreja desse momento, que vai ser usada como instrumento para fazer com que o evangelho chegue a muitas nações, somos nós, a igreja do Brasil. Agora, quais os 3 desafios que a Igreja Batista Bíblica precisa encarar para ser relevante no papel da obra missionária
do século XXI. Primeiro, ela precisa perceber que o Espírito Santo continua atuando poderosamente para despertar vocação no nosso meio. A Igreja do Brasil é um celeiro missionário. Não são poucas as pessoas que têm se sentido inquietadas para fazer a obra missionária. Deus tem dado a muitos de nós vocação missionária. Talvez eles não saibam o que fazer, para onde ir, nem como ir, porque eles não foram orientados vocacionalmente para isso. A igreja tem pecado no seu papel de preparar novos obreiros para o campo missionário. A seara é grande, requer urgência no preparo e nós não temos cuidado disso. E nossos jovens não são direcionados, nossos adultos, idosos não são direcionados ao campo missionário, mas eles se sentem inquietos por fazer algo. Então está na hora da igreja começar a perceber que entre ela, no meio dela, tem muita gente boa para sair e ir ao campo missionário. Comece a pregar sobre isso, queridos. Comece a pensar em como treinar essas pessoas que têm sido perturbadas pelo Senhor. Se você tem sido inquietado pelo Senhor, comece a dizer: Senhor, eu quero ser treinado. Comece a procurar treinamento, porque Deus, muito em breve, vai levar você para o campo missionário. Ele quer usar a Igreja do Brasil e Ele tem dado à Igreja do Brasil essa vocação. Segundo, a Igreja Batista Bíblica precisa começar a direcionar sua vida de oração. Queridos, nós temos percebido que muito do que envolve a agenda de oração da igreja são motivos pessoais e motivos dos quais denotam o quanto a igreja está aquém. Nós oramos por carro, por casa, por emprego, por saúde, por segurança. Aquilo que envolve a agenda de intercessão da gente são coisas muito pessoais. E nós fazemos isso não é por quebrantamento. Se o seu choro tem a ver com essas coisas, isso não é choro de quebrantamento, isso é choro de desespero. Se você está desesperado por uma cura e chora para ser curado, chora para ter um emprego, queridos, isso é o choro de alguém que não conhece a Deus, nem o Deus que serve, porque Deus cuida de tudo acerca da sua vida. Nunca perca isso de vista. Agora você precisa chorar, você precisa derramar suas lágrimas pela quantidade imensa de pessoas que morrem hoje sem Cristo. Queridos, o diabo tem pressa em levar para a sepultura muita gente que hoje está no mundo onde não é pregado o evangelho, porque ele sabe, se a igreja acordar e se a igreja for na direção desses perdidos, muitos serão salvos. E a Bíblia diz assim: pede-me, eu te darei as nações por herança. E nós não vemos pessoas buscando informações acerca dos perdidos, nem trazendo essas informações para a igreja, nem levantando clamor para ela. Nossas vigílias não são missionárias, nossos cultos de oração não são missionários. Nós não nos acordamos de madrugada para interceder pelos perdidos, pelos missionários, pelo sustento missionário. Queridos, a igreja é a grande guerreira. Muito do que se fará em missões se fará de joelhos. A igreja hoje ora de forma muito apática pelos perdidos. Ela não está preocupada com a quantidade de pessoas que estão indo ao inferno. É hora da igreja começar a pegar a sua agenda de oração e fazer ela direcionar para os perdidos. Você precisa orar para ganhar alma para Cristo. Você precisa começar a clamar, dizendo: Senhor, eu quero ser uma testemunha viva, eu quero levar pessoas a Cristo. Senhor, eu quero minha nação convertida. Senhor, eu quero um mundo convertido. Pai, me dá essa nação, me dá aquela nação. Senhor, salva pessoas naquele mundo. É hora da igreja começar a entender que o poder de oração que ela recebeu é para que ela interceda pelos perdidos e pelos missionários que estão no campo missionário. Em terceiro e último lugar, queridos, precisamos olhar para missões como obra prioritária da igreja. Como é que a gente faz missões vendendo cachorro-quente na porta da igreja, fazendo uma reuniãozinha uma vez por ano? Querido, missões é a obra principal da igreja. Deus tem abençoado a igreja financeiramente, irmãos têm prosperado, para que a igreja olhe para o campo missionário e invista tudo que tem e é na obra missionária. A igreja primitiva fez isso. Nós não vamos conseguir evangelizar o mundo vendendo cachorro-quente na porta da igreja. Não dá para evangelizar o mundo tirando uma oferta mensal, uma oferta anual. Você imagina se você fosse sustentar sua casa com oferta anual, se você fosse sustentar sua casa vendendo coxinha, você imagina se você fosse sustentar a sua igreja e o seu pastor com uma cantina no final do culto. Não tem, não faz sentido isso. Então a Igreja do Brasil, ela decidiu que a oferta missionária é a esmola que ela dá esporadicamente ao missionário. Não tem como ser. Não tem como ser isso. Você tem ideia? A igreja olha para a obra missionária de forma tão banal, tão casual, que agora com a pandemia as igrejas foram fechadas,
Nós tivemos que trazer todos os missionários, as agências missionárias tiveram que trazer todos os missionários do campo urgente, porque a primeira coisa que a Igreja do Brasil fez foi cessar a oferta missionária, cessar o sustento. E é uma crise, é verdade, a crise foi grande. Porém, nada justifica o cortar imediato da igreja. A igreja, toda vez que enfrenta dificuldade, a primeira coisa que a igreja faz é parar a obra missionária. Como é que a igreja para a principal missão dela? Hoje a igreja está mais preocupada em sobreviver, né? Manter a toda custa aquilo que ela criou em torno de si própria do que a evangelização mundial. Nós fazemos missões com migalhas. É impossível evangelizar o mundo. Um secretário de missões na década de 90, chamado João Rodrigues, da Convenção Batista Missionária, ele disse uma frase interessante. Ele disse: o verbo só vai com a verba. Não tem como fazer missões com migalhas. Ou você tem dinheiro para mandar missionários para o mundo inteiro, ou não dá para mandar os missionários. Tá certo que os missionários vão pela fé, vão de forma sacrificial, mas a igreja se omitia, a igreja dá simplesmente migalhas, pensar em uma oferta anual, ou pensar num cofrinho de moedas, ou pensar num cachorro-quente. Irmão, vocês imaginam se isso tudo fosse, se você mantesse a sua vida assim, se você mantesse sua casa assim, sua família assim, sua empresa assim, sua igreja local assim. Não tem como. Se não tem como isso acontecer, como é que vai acontecer no campo missionário? Precisamos de uma igreja altruísta, capaz de amar o mundo e investir no missionário. Quero encerrar dizendo que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que dobram e com as mãos que ofertam. Espero em breve que possamos estar juntos, ao vivo e em cores, dar um grande abraço a vocês depois que toda essa pandemia passar. Mas acredite, essa é a hora da Igreja Batista Bíblica de Garanhuns se levantar. As nações esperam por vocês. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.